Quarta-feira passada eu estava acompanhando o culto pela internet e vi quando o pastor Nildo falou sobre a pregação no livro de Abacuque. E ele, de fato, tinha mandado para mim uma mensagem: pastor, o senhor quer que eu conclua, que eu faça a série lá em Abacuque, ou o senhor quer concluir? Aí eu disse: olha, eu gostaria muito de concluir. Aí ele deu risada e acabou fazendo outro sermão quarta-feira passada. E eu comecei, então, a pensar na conclusão, porque nós estamos falando sobre o livro de Abacuque. Abacuque é um dos profetas menores. E o livro de Abacuque é a oração de Abacuque. Quando a gente canta aqui, eu creio no poder da oração, o capítulo 1 começa com a oração de Abacuque. O capítulo 2 nós vamos estudar hoje. E o capítulo 3 também tem a oração de Abacuque. E eu falei naquela ocasião que eu fui motivado a pensar no livro de Abacuque através de uma música muito bonita que diz: faz de novo, aviva de novo, Senhor, a tua obra. E no meio da música o cantor faz uma ministração, e ali ele cita, como diz Abacuque no capítulo 3, versículo 2, que o Senhor faça de novo. Aí eu fui ver Abacuque 3, 2, e aí eu me empolguei e preparei o estudo no capítulo 3 de Abacuque. Então a gente começou de trás para frente. Primeira mensagem foi o capítulo 3, e eu achei tão interessante o contexto de Abacuque, que parece muito com o nosso contexto no Brasil, na América Latina, no mundo. E eu disse, brincando aqui, dá para fazer uma série de mensagens. Aí na outra quarta-feira, eu fui para o capítulo 1. Hoje eu vim para o capítulo 2. Mas eu pensei que eu ia fechar hoje essa série de mensagens, mas não vou conseguir, pastor Nildo. Vou conseguir só domingo que vem, se eu concluir a mensagem de hoje, porque é tão empolgante que eu preparei um tratado aqui sobre a resposta da oração de Abacuque. E eu não sei como vai ser esse negócio, viu? Está cedo? Que coisa linda. Eu preguei domingo de manhã, numa igreja lá em Macapá, e me passaram a palavra às 9h30 da manhã. Quando foi 10h30 eu encerrei. E aí o pessoal disse: pastor, por que o senhor acabou? Dá para falar mais 2 horas. Mas eu tinha uma necessidade pessoal que não dava para esperar, tive que acabar. Então, dependendo da minha necessidade, eu posso parar aqui, eu posso continuar. Mas nós cantamos Eu Creio no Poder da Oração, e nós vamos orar depois desse tempo, então não vou me delongar muito hoje não. Mas eu queria dizer que o nosso tema hoje é vivendo pela fé em tempos de incerteza e justiça. Nesse tempo de incerteza, nós clamamos por justiça. Nas redes sociais, desde ontem, está havendo um debate sobre o comportamento de um dos juízes do Supremo Tribunal Federal. E os irmãos lembram que na quarta-feira aqui eu estava um pouco enraivecido e fiz um sermão tanto quanto imprecatório, mas no final Deus acalmou meu coração, dizendo: eu tenho controle sobre o universo, nada foge ao meu controle. Então, como é que a gente vai viver pela fé em um tempo de incerteza? E, na verdade, todo tempo é um tempo de incerteza. Não há nada certo. Eu me lembro que domingo retrasado, pregando aqui pela manhã, alegre, à tarde a notícia que minha sogra tinha morrido. Tive que fazer uma viagem de última hora, tive que ir para Recife, e foi aquela loucura. Então não há nada certo. O sermão da noite estava pronto, empolgado como eu estava. Não há nada certo. Todo tempo é um tempo de incerteza. Eu queria ler com vocês Abacuque capítulo 2, versículos de 1 a 4.
Falar em certezas, ontem nós tivemos o privilégio de visitar a irmã Jandira, lá no litoral. Descemos para providenciar o local lindérrimo, onde vai ser o retiro dos 60 a mais. E aí depois eu fui na casa da irmã Jandira, e ela compartilhou com o coração sofrido, que ela tinha visitado o Falcão antes de ontem, e ele não estava respondendo, e ela estava preocupada. Nós oramos, depois fui visitá-lo no hospital. Cheguei lá, ele já estava de olho aberto, se comunicando, falando. Alguma coisa eu entendia, outras não. Então, assim, a gente não sabe, em um quadro que parecia estar ruim, na segunda, na terça estava melhor, e hoje ela foi visitá-lo e percebeu que está bem também, ele está melhorando. Então, a nossa convicção é que o nosso tempo não há nada certo. Nada certo. Mas Abacuque, depois de orar no capítulo 1, ele diz assim, no capítulo 2, versículo 1, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Então o Senhor me disse, escreve minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. E eu parei aqui no versículo 4. E desses 4 versículos, tem algumas coisas assim dignas de nota. Primeiro, em uma outra versão, alguém diz assim, quem criou o outdoor foi Deus. Escreve em letras bem grandes, de maneira que quem passar correndo consiga ler. Então, 600 anos antes de Cristo, já se tinha a ideia de que alguém poderia ver em algum lugar algo escrito que mesmo passando correndo, conseguia ler. Outra nota no versículo 4, inspirou a Reforma Protestante, inspirou os movimentos de avivamento na história, na Europa. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos pela circunstância que sofremos. Nós não vivemos pelo momento presente, nós vivemos pela fé que temos de que nós temos um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me tragar. Essa é a música do capítulo 3 que eu quero pregar domingo. Eu gostaria muito que a gente pudesse cantar essa música. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me tragar. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Muitas vezes, nós queremos ver o fruto na videira, nós queremos ver o resultado do nosso trabalho, nós queremos ver o faturamento alcançar aquele objetivo que mantém o ponto de equilíbrio. Nós queremos que o dinheiro para fazer frente ao nosso orçamento entre na nossa conta. Mas se isso não acontecer, como é que vai ser? O justo
porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O justo não vive pelo que ele vai receber de Deus, mas ele vive porque ele é fiel ao seu Criador. Interessante que eu falei sobre a reforma do tempo do rei Josias, e apesar das reformas, muitos israelitas continuaram praticando a idolatria e praticando a injustiça social. E aqui a gente entra em um ponto, porque muitas vezes nós ignoramos o aspecto social da sociedade e a gente pensa que os pecados sociais não ofendem a Deus. Mas a Bíblia vai dizer, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, que o povo de Judá cometia injustiça social e isso ofendia a Deus. E aí, durante esse período, o Império Babilônico estava crescendo em poder e influência, tornando-se uma ameaça significativa para Judá. Aí o profeta Abacuque testemunhou uma sociedade marcada por injustiça, por violência, por corrupção. Injustiça, violência, corrupção. As leis eram negligenciadas e os poderosos oprimiam os fracos, criando um ambiente de desespero e questionamento sobre a justiça de Deus. A angústia do profeta diante da aparente prosperidade dos ímpios, diante da opressão do povo de Deus, faz com que ele se relacione com Deus apresentando suas orações. E ele então, capítulo 1, coloca diante de Deus: até quando, Senhor? Até quando os ímpios vão prosperar? Até quando os ímpios vão fazer mal ao seu povo, à nação do Senhor? E o coração do profeta fica angustiado, aguardando a resposta de Deus. Ele senta confiantemente e espera. Uma das coisas mais difíceis quando a gente está angustiado é esperar. A gente tem dificuldade de esperar, especialmente se está com o coração apertado. Nós queremos ver tudo resolvido. Abacuque, diante da sua queixa, ele espera no Senhor, e aí o Senhor revela em uma visão. Há uma esperança ao justo, há uma pronúncia de julgamento sobre os ímpios. E aí a gente vai perceber exatamente que Deus não está omisso. Devemos viver pela fé em tempos de incerteza, confiando na justiça de Deus. E o primeiro destaque que faço é que nós devemos viver com esperança e vigilância. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ele tem esperança, tem confiança, mas nem por isso ele se entrega. Ele vigia. Ele cuida. Eu vou esperar, mas não esperarei passivamente. Ficarei de vigia. Ficarei guardando. E ali esperarei para ver o que Deus diz. Qual a resposta que Deus traz à minha queixa? Abacuque sobe à torre de vigia, aguardando com esperança, confiança, a resposta de Deus. Deus vai responder. E aqui uma lição muito interessante. Quando nós oramos, devemos confiar que Deus vai responder. Qual é a sua torre de vigia? Aonde você espera a resposta de Deus às suas orações? Muito provavelmente você tem um lugar de oração, cada um tem. Eu tenho um canto que eu gosto de orar.
Eu tenho um hábito de orar, tem um lugar que eu dobro o meu joelho todo dia e oro, 2 vezes por dia. E ali, em oração, eu coloco diante de Deus o que meu coração está necessitado. Mas aqui o texto nos ensina a termos um lugar não apenas em que nós oremos, mas um lugar em que nós esperemos a resposta de Deus. O seu coração espera a resposta de Deus como? O texto diz que o coração de Abacuque espera com esperança. A importância de ter uma postura de expectativa, de vigilância, mesmo quando a resposta de Deus parece demorar, ainda assim ele espera. Todavia, eu esperarei no Senhor. E às vezes a gente ora muito, por muitas situações, e nós devemos esperar com paciência. É algo semelhante a um sentinela que, mesmo em tempos de paz, mantém-se atento e preparado para qualquer eventualidade. Francisco já serviu o exército. Já foi sentinela alguma vez, Francisco? Aí a gente passa na frente do quartel, tem lá um soldado, com essa roupa aí de soldado. E ele fica sem virar o rosto. Não tem nenhuma ameaça, mas ele está em prontidão, com a sua arma carregada, em condição. Ele está vigilante, ao mesmo tempo pronto para qualquer eventualidade. Nós somos desafiados a mantermos uma vida de oração e esperarmos ativamente em Deus, confiando que Ele responderá no tempo certo. Deus vai responder no tempo certo. Eu vou subir na minha torre de vigia e ali ficarei vigiando até que Ele responda a minha queixa. Há uma esperança, uma confiança, uma certeza que, embora a oração seja uma oração acusativa, onde é que está o Senhor? O Senhor não está vendo a opressão das nações inimigas contra o teu povo? Até quando o Senhor vai permitir isso? Ainda que seja uma oração acusativa, ele tem certeza de que Deus vai responder. Pergunta que eu faço a você: você tem orado pelo quê? O que é que você tem sofrido, que você tem apresentado a Deus? E essa apresentação já faz tempo. Você tem orado quanto tempo? Você tem orado pedindo a Deus uma intervenção há quanto tempo? Tem gente que parou de orar porque perdeu a esperança. Não devemos perder a esperança e confiadamente descansar de que Deus vai responder às nossas orações. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós devemos crer na visão de Deus, que é certa e imutável. E Deus faz questão de se manifestar a Abacuque dizendo: olha, escreve minha resposta em tábuas. Escreve minhas respostas em outdoors, para que se possa ler depressa e com clareza. Interessante que a resposta de Deus a Abacuque não era apenas para Abacuque. A resposta de Deus à oração de Abacuque era uma resposta para a nação de Judá. Era para o povo de Deus. E Deus queria que essa resposta ficasse registrada, a ponto de, no século 21, lá em Curitiba, uma igreja poder ler essa resposta. Esta é uma visão do futuro, apontando lá para frente.
Esta visão descreve o fim, porque quase sempre nós estamos olhando para o presente, para o momento. A gente não consegue enxergar o que vem depois do momento. Nossos olhos são limitados. A gente contempla apenas o que nós estamos vendo nesse momento. Ontem eu estava visitando o Falcão na UTI. E, gente, visitar na UTI é complicado. É muito ruim, especialmente quando o dedo do paciente sai do bip lá, do aparelho. Rapaz, eu estou aqui conversando com um camarada, disse, olha, acabei de visitar sua esposa está bem, mandou lembrança, fez um cafezinho gostoso para mim. Ele começou a se emocionar. E à medida que ele se emocionava, o bip começou a tocar. E o número de baixo, que estava em 100, começou a cair, foi caindo, chegou em 60. E eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Fiquei com medo de que a emoção do homem tivesse desencadeado uma arritmia, sei lá o quê. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas não queria transparecer desespero na frente dele. Disse, então, olha, sua esposa está bem, vi o seu cachorrinho veio para cima de mim, né? Depois ele deu uma saída, depois voltou, e pi. Falei, meu Deus, aí de repente chega a médica. Falei, o que é isso, doutora? Não, é que ele deve ter se mexido e o sensor saiu do dedo. Glória a Deus. Quase que morria era eu. Imagine, o pastor vai visitar a ovelha e pum, morreu. A gente muitas vezes tem um olhar voltado apenas para o aqui e agora, para o que os nossos olhos conseguem enxergar no presente momento. Nós não temos a disposição de enxergar além do que vivemos. E Deus se preocupa com isso. Deus quer que todos nós tenhamos uma visão do futuro, que ainda não chegou o fim. Deus quer que nós confiemos nas suas promessas, e Ele chega a dizer, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. E eu me lembro do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo e colocou de novo meus pés sobre a rocha. Mas para que Deus tirasse o salmista os pés do charco de lodo e colocasse sobre a rocha, o salmista precisou esperar com paciência no Senhor. A oração de Abacuque foi ouvida, mas para que a resposta viesse ao coração de Abacuque, ele precisou esperar com paciência sobre a sua torre de vigia. A Bíblia não diz quanto tempo ele passou na torre. Você sabe disso, pastor Nilton? Alguém aqui sabe quanto tempo ele passou na torre de vigia? A gente lê como se fosse o mesmo momento, né? Subirei na minha torre de vigia e aqui esperarei a resposta do Senhor. Mas quanto tempo demorou? Às vezes a gente pensa que na leitura do texto, veio assim, ele subiu e veio. E eu me lembro que Moisés esperou 40 anos. Quanto tempo Abraão esperou a promessa de que nasceria o seu filho e ele seria pai de uma grande nação? Quantos anos? Quantos anos se passaram para que a nação de Israel entrasse na terra prometida? Deus ordena que a visão seja escrita, divulgada, porque embora pareça tardia, ela certamente se cumprirá. A confiança na palavra de Deus deve ser mantida,
porque a palavra de Deus não falha. Mesmo quando tudo ao redor é incerto, a promessa de Deus permanece fiel, e nós devemos acreditar nisso. Deus é fiel para cumprir. A visão é semelhante a uma âncora que mantém um navio firme em meio à tempestade. O vento sopra, as ondas se agitam, mas a âncora segura o navio ali. E ele não sai dali. Ele faz todo o gingado do movimento das águas. Ele sofre toda a interferência dos ventos. Porém, ele está firme e dali não sai. Nós somos desafiados a nos agarrarmos nas promessas de Deus, sabendo que elas se cumprirão no tempo determinado por Deus. Às vezes nós queremos que Deus cumpra suas promessas no nosso tempo. Tem muita gente enganando pessoas assim. Tem muita gente iludindo a fé de pessoas assim. Tem muita gente vendendo livros. Tem muita gente ganhando seguidores. Tem muita gente enganando a fé das pessoas. Jogando a responsabilidade na fé das pessoas porque que tal coisa não aconteceu ou não acontece. Mas Deus não brinca com isso. Nós somos estimulados a vivermos confiante no Senhor, crendo na visão que Deus nos dá. A visão de Deus é certa, é imutável. Nós queremos muito algumas coisas, e nós como igreja, por exemplo, estamos orando. Estamos orando pelo terreno aí do lado. Estamos orando. E eu ainda não recebi de Deus que a hora é agora, Nazaré. Mas estamos orando, estou me preparando, nós estamos nos preparando. Estamos orando. E eu estou crendo que no início de setembro é o momento de fazermos a primeira investida, se Deus confirmar. Pode ser que a gente chegue no início de setembro e Deus não diga nada. E eu não vou dar nenhum passo sem Deus mandar. Nós não vamos dar nenhum passo sem Deus mandar. Tão bom quando a gente vê a obra de Deus evoluindo, crescendo, e a gente vê tudo dando certo, porque Deus está na frente. E Deus faz questão que a sua palavra seja evidenciada, escreve para que todos vejam, ainda que demore, vai se cumprir. E é tão bom quando a gente confia na promessa de Deus, é tão bom. Por exemplo, nós como igreja aqui, fomos estimulados a confiar nas promessas de Deus em Isaías 54, quando diz assim: amplia o lugar da tua tenda, estenda as tuas estacas, as suas casas serão como rubis. Interessante isso aqui, olha, eu nunca tinha pensado nisso, Jonas. Todo mundo que vem aqui nessa igreja pela primeira vez, assim, que piso lindo, brilha. E eu lembrando da promessa de Isaías 54, rubis, brilhante. E nós não escolhemos esse piso por causa do brilho dele, não. Escolhemos esse piso porque foi uma oportunidade que a gente achou, a um preço bom, a gente comprou. Eu não sabia que ia ficar tão bonito assim. E agora, lembrando de Isaías 54, que é o texto que a gente confia, né, pelo menos até aqui tem sido assim: amplia o lugar da tua habitação, estenda as tuas estacas, tu não serás envergonhada. E hoje, assim, a gente viaja o Brasil todo, a gente vai em vários templos, aí tem muitos templos bonitos, charmosos, mas com toda a humildade, o nosso templo é lindérrimo. E para mim é o cumprimento de uma profecia. A pergunta que eu faço a você é: tem uma profecia de Deus na sua mente, no seu coração, que você possa se confiar, se agarrar nela?
Muitas vezes a gente não entende que algumas coisas que acontecem conosco é simplesmente o cumprimento de uma promessa que Deus tem para nós. Talvez, Jonas, aquela bênção que você compartilhou comigo ali na entrada, seja apenas o cumprimento de uma profecia que Deus tem dado a você, a dona Dária, a família de vocês. Há um hino que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, ficarás surpreso pelo número delas, recebidas da mão de Deus. Quantas bênçãos Deus tem nos dado. A gente precisa entender que a gente tem muitas bênçãos. Deus, eu tenho tantas bênçãos que nem consigo contar. 1, 2, 3. Bênçãos. Eu estava lembrando da música lá que rola no Instagram, só que esqueci já. 1, 2, 3, bênçãos que eu não consigo contar. Qual é a promessa que Deus já revelou ao seu coração que estimula a sua confiança? Às vezes nós passamos momentos difíceis e as promessas de Deus nos mantêm seguros. As promessas de Deus garantem a nossa fé e a nossa esperança. Nós precisamos crer na visão que Deus nos dá. Esta visão de Deus é algo certo, é imutável. Eu sou o Senhor teu Deus. Em terceiro lugar, esse texto me faz pensar que o justo viverá pela fé. Há aqui um contraste entre o orgulho do ímpio e a justiça de Deus. Aqui há um contraste entre a pessoa orgulhosa e a pessoa justa. E aí Deus mostra para Abacuque que ele observe os arrogantes. Olhe para os arrogantes. Olhe para os perversos que confiam em si mesmos. Interessante que esse texto não me faz pensar que arrogante e perverso sempre existiu. Desde que existe ser humano, existe arrogante e perverso. A gente olha para o Gênesis, por exemplo, vai ver lá a história de Caim e Abel. Um temente a Deus, um justo, um fiel ao Senhor, oferece ao Senhor o seu sacrifício. Deus recebe o arrogante perverso, mata o seu irmão. Desde o início da humanidade. E às vezes a gente vê o arrogante perverso prosperando e a gente se incomoda aqui. Aí Deus diz assim: olhe para o arrogante e para o perverso que confiam em si mesmo. O justo, porém, viverá pela sua fidelidade a Deus. A fé como um fundamento da vida cristã, especialmente em tempos de incertezas, em tempos de insegurança, em tempos de desafios. Quando a gente olha alguns personagens bíblicos que viveram pela fé, a gente então é estimulado a crer. Por exemplo, Abraão viveu pela fé o tempo todo. Sai da sua terra, da sua parentela para um lugar que eu te mostrarei, e ele sai. Quem é de nós que sairia? Eu vou sair da minha casa, vou sair do meu emprego, vou abrir mão da minha lavoura, vou para um lugar que eu nem sei para onde ir. Para onde vou, Senhor? Vai andando. Tem que ter muita fé em Deus. E Abraão faz isso. Junta lá suas tendas, seu povo. A plantação não podia levar, mas os animais podiam. E ele então diz: gente, vamos para onde Deus pediu que a gente vai. Eu fico imaginando os parentes de Abraão. Vocês vão para onde? Abraão e a sua esposa saem. Aí tem um sobrinho que diz: tio, eu quero ir com o senhor. E aí foi um equívoco, né? Que ele não tinha que ter deixado
o sobrinho vir. Tinha que sair da sua parentela. Tanto assim que a gente conhece a história, sabe que o sobrinho depois vira. Tem que resgatar lá naquela terra, lá na destruição lá. Então a gente vai perceber que Abraão para nós é um exemplo de fé, mas nós não teríamos condição de fazer o que Abraão fez. E aí já no final da vida, com 100 anos, é que vai nascer o objeto da promessa de Deus. Eu fico olhando Noé. Deus dá a Noé uma visão, faz um barco. Mas aonde, Deus? Em que rio? Em que oceano? Não, faz aí na sua casa mesmo, no seu terreno. Porque eu vou fazer chover e a chuva vai alagar tudo. E aí você vai sair dentro desse barco. E ele começa a juntar as coisas, juntar e começa a fazer. E o povo começa a olhar e achar que o cara enlouqueceu. É exemplo de confiança que a gente vê. E ele vai fazendo o barco, e todo mundo tirando onda com ele. Isso aí é maluco. Que barco enorme é esse? Esse cara acha que vai ter água aqui, que esse barco vai nadar, vai sair flutuando. E ele confiou em Deus, fez o barco. A Bíblia não diz quanto tempo demorou ali. Foram anos fazendo aquele barco. 120 anos. O geógrafo bíblico está me dizendo aqui que foi 120 anos construindo um barco. E depois, põe os animais lá dentro. Gente, e botar animal lá dentro não é fácil, não. Porque você tem que botar o animal, mas tem que botar junto com os animais o provento, o alimento. Então ele vai botando ali, alguns meses os animais ficaram ali dentro, comendo ali. E ele tinha que fazer a limpeza, ele tinha que cuidar dos animais. Isso tudo é um exemplo de confiança, de fé. E aí começa a chover. Depois de 120 anos começa a chover. Mas aí já estava fechada a porta. Porque Deus mandou fechar a porta com betume. E aí o pessoal poderia enlouquecer. Olha, alguém fez um barco maluco como esse, botou um bocado de animal aí dentro, ele e a família dele estão lá dentro, já fechou a porta, está lacrado. Aí de repente começa a chover, e o pessoal começa a crer. A água começa a subir. E a Bíblia diz que o desespero foi grande, todo mundo bateu lá, Noé, abre, Noé. Mas agora é tarde. Essa ilustração, que é um fato real, é para nós também uma ilustração daqueles que ouvem a palavra do Evangelho, da fé em Cristo Jesus, e não aceita, e muitas vezes ridiculariza, muitas vezes ironiza. E a Bíblia diz que vai chegar um momento em que não terá mais chance de confessar Jesus. Passou. É tarde demais. Nós somos desafiados a renovar nossa confiança em Deus, vivendo uma vida de fé e obediência, mesmo sem ver imediatamente o cumprimento das suas promessas. No que é que você crê? O que é que te faz viver? Você crê em uma ação de Deus sobre sua vida que te estimula a caminhar? Eu tenho uma fé, e o Quias agora falando, eu tenho uma confiança muito grande de algo muito precioso que eu já orei a Deus inúmeras vezes, ainda vai me acontecer. E eu não digo o que é, porque pode induzir alguém, mas Deus ainda vai fazer na minha vida e eu vivo por fé. O quarto ponto, Deus vai apresentar para Abacuque os 5 ais. Os ais do juízo de Deus sobre os ímpios. Mas eu vou deixar para ver isso a semana que vem, porque é muito importante.
Por aqui ficamos diante dessas provocações. Como é que você tem vivido? No que é que você tem crido? Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado com esperança? Você tem caminhado com vigilância? Eu espero e vigio. Semelhante àquela experiência de Jesus lá no monte. Vigiai e orai. Quem ora tem esperança. Vigiai e orai. Vamos viver com esperança e vigilância. Vamos viver crendo que Deus já revelou a nós seu querer e que Deus ainda tem algo para nós, e o que Deus tem para nós é certo, é imutável, e nós devemos viver pela fé, porque nós somos justos, não por causa das nossas ações. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Justificados por Cristo mediante a fé, temos paz com Deus. O justo viverá pela fé. Que a gente possa viver crendo nas promessas de Deus.